Boa noite, amigos do CEAL. Alegria estar com vocês. Uma noite de sábado, mais uma reunião do tratamento espiritual, né? Que bom estar com vocês. Deixa eu já ir procurando aqui nas minhas redes sociais quem está online. Deixa eu buscar aqui. Opa! Daqui a pouco a Flor vai mandar para todo mundo o link. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem é que já está online para eu ir dando boa noite. Hoje, opa, já está ao vivo aqui. Só coisa boa. Deixa eu ver aqui quem. A Cláudia, hoje foi a primeira, já está dando boa noite aqui. Deixa eu tirar o áudio aqui, senão vocês vão ficar ouvindo dois áudios. Meu grande amigo Marquinho está aqui, dando boa noite. Glaucilene está dando boa noite. Eunice, boa noite, minha amiga Eunice. Deixa eu ver quem tem mais aqui. O pessoal está chegando. Hoje a gente está aqui para fazer mais uma reunião muito importante de tratamento espiritual. Eu vou compartilhar aqui nas minhas redes sociais, compartilhar com os amigos. Olha a Cláudia aí. Pronto, deixa eu ver aqui. Compartilhar com iniciar a sala de vídeo. Pronto. Iniciar. Já está lá, sala de vídeo para todo mundo. A Rosângela está aí, dando boa noite. Deixa eu ver aqui. Olha, já tem muita gente aqui, ó. Minha amiga Júlia, Auricélia, Mara Gomes está dando boa noite. É isso aí, pessoal. Mais uma reunião de tratamento espiritual. Estou só esperando aqui a Flor mandar, porque eu vou mandar para os grupos. Deixa eu mandar aqui para os grupos. Olha o pessoal aqui do Grupo Espírita Viana de Carvalho, mais uma vez conosco, o pessoal do ICO. O Gervásio está dando boa noite. O Eduardo Marinho está dando boa noite. Ah, minha mãe está aqui dando boa noite. O Eduardo está dando Grupo Viana de Carvalho, eu já falei aqui, né? Eu vou mandar agora, vou copiar aqui para eu enviar para a minha lista. Aí aqui tem a lista de pessoas que eu envio. Vamos lá, são os chamados amigos do CEAL. Eu envio para todos os amigos do CEAL. Se vocês quiserem também participar dessa lista, é só deixar o WhatsApp no meu pessoal, tá? No privado. Pode ser no do CEAL, né? Você vai lá no Facebook do CEAL, ou no meu, do Cícero Magerlânio, e coloca lá, deixa seu nome e diz que quer participar da lista. Que aí você vai receber todas as postagens. Toda vida que o CEAL estiver ao vivo, eu mando um sinal para o pessoal. É assim que eu faço e o pessoal gosta, né? Já recebe na hora. Olha aí, o Eduardo está aí, está online. Vamos lá aqui. Deixa eu ver quem está. Está aí. A minha mãe está aí online, aparecendo na fotinha. Chegou também a Mundinha, está dando boa noite. A Edna está dando boa noite. Como eu sempre digo a vocês, não esqueçam, meus amigos. Olha, minha amiga Márcia Teixeira, de compartilhar esse estudo. Elânia chegando, se você gosta do que está sendo falado, se você acha que vai ser útil, então marca os amigos, compartilha, faz uma sala, né? Ajuda na divulgação desse conteúdo. Obviamente, se vocês acham que esse conteúdo pode ser útil para alguém que está passando por uma dificuldade. E lembramos, né, que todas as noites
de sábado, nós temos nos dedicado a fazer o tratamento espiritual voltado para as pessoas entristecidas, para os doentes da alma. Esse é o foco do sábado. A Elânia já entrou aqui, que está com a família, tenho certeza, Dona Eudira, o Frederico Montezuma e os cachorros. A Socorro de Salles, né? Não tinha falado, Rafael Cartacho, meu amigo Rafael, e a Isabel Cristina. Vamos começar a nossa reunião de hoje, que será especial, porque tratará de uma das mais belas parábolas que Jesus nos deixou, que é a parábola da semente, ou parábola do semeador, como muitos assim o chamam. Rafael está dando aqui boa noite. Rafael Lima, agora. Cresceu no céu esse rapaz. Era um menino, agora já é um homem. Vamos fechar os olhos, aqueles que assim desejarem. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nossa palavra, nosso pensamento, dizendo: Deus Pai de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos o amparo dos nossos anjos da guarda, para que possamos, durante o estudo desta noite, receber as boas inspirações e os esclarecimentos através dos anjos. Pedimos a assistência dos bons espíritos de Allan Kardec, de todos os espíritos vinculados à proposta espírita. Em nome de Jesus, em nome de Deus, damos por iniciada a reunião desta noite. Que assim seja. Deixa eu ver quem chegou ainda, que eu não dei boa noite. O Carlos Adolfo, a Ednelza, o Wilterson, a Lúcia Soares, que é dos extremos do Rio Grande do Norte. Lúcia, por favor, diz só para mim o que significa. Deve ser núcleo espírita, NE deve ser núcleo espírita. Agora o GL eu não sei, né? Depois tu coloca o nome completo, tá bom? Para dizer, eu gosto de divulgar o nome dos grupos espíritas. Ó, já tem gente mandando aqui. O Gervásio já mandou o número dele para adicionar na lista. Irei adicionar, Gervásio, após a reunião. O Reginaldo, que é de Pernambuco, já chegou. Estamos todos aqui para a gente poder estudar essa noite a parábola da semente. Peço nesse momento que a Flor possa colocar a parábola para que a gente possa fazer a leitura. Mais uma vez, nós vamos usar o site do IPEAC, nós sempre usamos ou o IPEAC ou o Kardecpédia. Os dois são bons para que a gente possa fazer a leitura, tá bom? Eu vou acompanhando aqui, vocês podem pegar o evangelho de vocês em casa, capítulo 17, parábola da semente. Capítulo 17 é o capítulo C de perfeitos. Diz o evangelista, no caso é Mateus. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e tendo vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra onde havia caído não tinha profundidade. Mas o sol, levantando-se em seguida, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos,
as abafaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e produziu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Ouça quem tiver ouvido de ouvir. Isso está em Mateus, no capítulo 13, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vê um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é aquele que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas ele não tem em si mesmo raízes, e aí ela não permanece senão por um tempo. Quando sobrevêm reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida as solicitações deste século e a ilusão das riquezas abafam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é aquele que escuta a palavra, que nela presta atenção e produz frutos, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Agora, isso está em Mateus, no capítulo 13, do versículo de 18 a 23. Agora vem a explicação de Allan Kardec. A parábola da semente representa perfeitamente as nuances que existem na maneira de se tirar proveito dos ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para os quais eles não passam de letra morta e que, como a semente caída sobre a rocha, nem fruto produz? Encontra ela uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é ela o emblema daqueles que se prendem apenas aos fenômenos materiais, dos quais não tiram nenhuma consequência, porque neles não veem mais do que um objeto de curiosidade? Dos que apenas buscam o lado brilhante nas comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando satisfazem sua imaginação e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes como antes? Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Daqueles, enfim, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e produzem frutos? Eis a parábola da semente, conhecida como a parábola do semeador. Aqui eu vou começar a fazer as observações e estou esperando aqui vocês mandarem as perguntas, as dúvidas. Nós precisamos disso, né? Tem muita gente que chegou agora, eu ainda não tinha dado meu boa noite para Ana Aguiar, que está no Rio de Janeiro, para Neide, que está aqui. Eu mando um abraço para Neide, para o Robson, se estiver assistindo com ela, para o Pingo, se ainda estiver encarnado, que é o cachorro dela, que é mais velho do que todo mundo na casa. A Dora chegou agora, o Reginaldo do Centro Espírita Manjedoura de Belém, do Recife, e o pessoal que chegou, a Geise de Boa Esperança, Minas Gerais, coisa boa. Minha amiga Francisca Gessé, é o pessoal que está chegando agora, estou dando meu boa noite. Quem está vivo, o Neide, o Robson ou o Pingo? Você ainda não me respondeu aí, por essa frase eu não consigo deduzir. Então, meus amigos, olha aqui, ó, a Lúcia Soares, é Núcleo Espírita Gotas de Luz, coisa boa, lá no Rio Grande do Norte. É muito bom saber que os amigos do Rio Grande do Norte estão conosco. Então, mais uma vez, eu peço àqueles que acharam que esse conteúdo é importante, que essas reflexões são interessantes, que compartilhem, marquem as pessoas que vocês acham que vão precisar dessas informações, criem as chamadas salas que o Facebook permite, compartilhem nos grupos de WhatsApp, vamos fazer o bem, a palavra circular. E isso de hoje, assim, desse termo,
dessa parábola de hoje cabe bem dentro desse aspecto. Por que o Kardec chama... Primeira questão, por que o Kardec não usa a parábola, o nome assim, parábola do semeador, e ele prefere parábola da semente? Quem tiver com seu evangelho, quase todos os evangelhos traduziram como parábola da semente. Quase todos os evangelhos traduziram como parábola da semente. Os evangelhos segundo o Espiritismo. Mas quando a gente agora tem acesso aos originais, e você olha lá no francês, o Kardec colocou claramente, ele falou de parábola da semente, não parábola do semeador. Porque qual é o problema de falar parábola do semeador? Quando se fala parábola do semeador, a gente já percebeu, essa é uma das parábolas que tem uma descrição muito... A descrição dela é muito, muito forte, né? As imagens vão ficando muito nítidas na nossa mente. Você vai... Do modo como ela vai sendo descrita, a gente vai entrando na história. O Jesus, na pureza, o seu espírito puro, conseguiu impregnar essa parábola com essa descrição tão perfeita que a gente vai se vendo, a história vai sendo contada e a gente vai observando. E muitas vezes a gente se coloca na condição do semeador, como se nós fôssemos o semeador. E o semeador saiu a semear. Não, meus amigos. Nós somos os terrenos. A parábola é a parábola da semente, porque o Kardec usa esse nome? Porque lá no final, como a gente já leu, mas vamos já discutir, ele diz, a parábola da semente é uma alegoria daquilo que a gente faz com o conhecimento do Cristo. No que a gente transforma esse conhecimento. Então, é por isso que é parábola da semente. Embora quase todas as versões, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, você vai olhar que quase todas as versões estão parábola do semeador. Mas foi um erro de tradução, eu não sei se foi um erro de tradução, ou foi porque os tradutores preferiram usar o nome original da parábola, porque na Bíblia ela é tratada sempre como parábola do semeador, mas o Kardec chamou parábola da semente, a parábola da semente. Quando a gente pegou os originais no francês, é que foi que notou isso. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, é muito importante a gente observar o começo da história. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se uma grande multidão de gente. Pelo que ele entrou numa barca, Jesus entra numa barca, onde sentou-se, permanecendo-se na margem, todo o povo. Disse então muitas coisas ele por parábolas. Olha a descrição. Jesus quando ele saiu de casa, ele foi ao mar, no mar da Galileia, e o que acontece? A multidão foi atrás. Era uma multidão, era muita gente ali querendo ouvi-lo. E ele sentou e conversou com o povo. Essa opção de Jesus pelo povo é maravilhosa, né? Jesus sempre escolhe falar de modo que a população consiga entender, que o povo consiga entender. Então ele está ali, no meio da multidão. Eu queria que a Flor colocasse aí a pergunta da Eunice, uma pergunta bem de começo. Cícero, em qual desses tipos de receptores da semente se encontra o maior número de seres humanos? Essa é uma pergunta, Eunice, que a gente deve sempre fazer, aquilo que a gente diz, né? Como o Espiritismo é uma ciência filosófica, e toda filosofia só se aplica em primeira pessoa, a primeira questão é a gente se perguntar que tipo de solo eu sou. Porque isso é que é muito importante a gente saber. Porque dependendo do tipo de solo que eu sou, pode se transformar naquele que vai produzir 100, 60, 30. Então é sempre bom a gente perguntar como é que eu aplico em primeira pessoa a mensagem de Jesus. Sempre assim. Então, aqui a gente hoje vai tentar terminar a reunião e todo mundo discutindo assim, que tipo de solo eu sou? Porque a gente perguntar qual é o outro,
como é que está a humanidade, a gente reflete pelo todo. A gente pode perceber qual é pelo todo. Mas a pergunta é sempre em primeira pessoa. Então, tem um Gessé Souza perguntando: boa noite, essas reuniões estão ocorrendo todos os dias, qual o horário? Segunda, quarta, quinta e sábado, Gessé. Segunda, quarta, quinta e sábado. Sempre 7h30, com exceção da quinta, que é às 20 horas, tá bom? Porque 20 horas de tratamento espiritual direcionado aos doentes, às doenças físicas. Então vamos lá, continuando aqui. Então Jesus estava com o povo. É muito importante que a gente saiba isso, assim, que o Espiritismo é para dialogar com as pessoas, é para dialogar com o povo. Jesus dialogava com o povo. Então tem que ter essa reflexão profunda, mas tem que ter simplicidade, tá ok? Então vamos lá aqui continuar. Aí ele começa aqui, sim, a descrição. Aquele que semeia saiu a semear. Aquele que semeia, saiu a semear. Por isso que ele é conhecido como a parábola do semeador. E aí a gente se coloca no lugar do semeador. Esse é um erro, hein? Nós não somos o semeador. Queria deixar muito claro. O semeador é Jesus, que nos trouxe a palavra de Deus, né, as leis de Deus, de uma maneira mais clara para a gente entender, né, para que a gente pudesse compreender. E enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E tendo vindo os pássaros do céu a comeram. Esse é o primeiro ponto da gente perceber quantas vezes a gente recebe uma mensagem tão importante para nós e ela não some, e ela não desaparece, e ela não introjeta em nossa alma. A gente tem o conhecimento, mas é como se ele fosse levado. A gente nem lembra. Às vezes vem algo de fora, aqui várias vezes algo externo, faz com que a gente não absorva essa semente. O primeiro aqui foi os pássaros. Na própria descrição, ele vai, quando Jesus vai explicar, porque os apóstolos perguntam por que ele tinha falado em parábolas, né? Aí ele tenta dizer, olha, para melhor compreender, mas aí ele vai dizendo aqui, ó, quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dê atenção, vem o espírito maligno e tira que lhe fora semeado no coração. Esse é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Esses que vão recebendo a semente ao longo do caminho, vem o espírito maligno. O que é o espírito maligno? Não é o espírito mal criado por Deus, porque Deus não criou nenhum espírito mal. Deus é bom, ele não poderia criar um espírito mal. Espíritos tornam-se maus, espíritos fazem más escolhas, mas espíritos não são maus em essência, na sua natureza. A doutrina espírita diz que todos nós nascemos simples e ignorantes, jamais maus. Porque senão Deus nos teria feito mal. E aí Deus não seria soberanamente bom e justo. Mas o que é o espírito do maligno, o que é o espírito do mal, é tudo aquilo que nos afasta de Deus, são as seduções do mundo, é tudo aquilo que nos faz esquecer o nosso real papel nesse planeta, é aquilo que faz com que nós nos esqueçamos e nos tornemos vazios e secos, como vai já ser descrito aqui. Vazios, por quê? Porque nós não conseguimos dar frutos verdadeiros. Nós não conseguimos, no nosso íntimo, produzir a felicidade, saciar a fome do espírito que todos nós carregamos. As tristezas nos dominam. Qualquer decepção abala nossa fé. Qualquer intempérie, porque esse mundo é um mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, as intempéries existem, as intempéries naturais, a inclemência dos corações humanos.
Nós convivemos com pessoas que não têm misericórdia no coração, que não têm compaixão no coração, que olha para o outro, que julga, que fere. Essas são as pessoas que habitam este planeta. Todos nós sabemos disso. Não porque somos nós os feridos, porque nós somos muitas vezes aqueles que ferem. Nós somos muitas vezes aquele que julga. E julgar é um dos atributos da alma. É impossível você olhar para uma cena e não julgar. O problema é que a gente faz maus julgamentos, julga as pessoas más e nem para fazer uma prece pedindo perdão a Deus pelo que fez, pelo julgamento equivocado, a gente é capaz de fazer. Nós permanecemos com o nosso julgamento. Nós nos mantemos, mesmo estando equivocados, julgando mal as pessoas, nós nos mantemos. É aquela pessoa que costumeiramente diz, não dou o braço a torcer. Esse é um vazio que tem a nossa alma. É uma ânsia de sentido. E isso é se afastar de Deus. Esse é que é o grande problema. Esse afastamento de Deus. Mas ele vai continuar nas outras descrições. Esse primeiro é dos pássaros, né? Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E as sementes logo brotaram. Porque a terra onde haviam caído não tinha profundidade. Mas o sol, levantando-se em seguida, as queimou. E como não tinha raízes, secaram. É preciso que a gente crie raízes na mensagem evangélica. É preciso que a gente crie raízes com profundidade naquilo que Jesus veio nos ensinar, naquilo que os Espíritos nos ensinaram, porque a moral do Cristo é a mesma moral espírita. Não há diferença alguma. Boa noite, Letícia. Tenho que parar para dar boa noite a Letícia, que na próxima semana vai estar aqui conosco. A Letícia vai estar conosco na próxima semana, que se Deus quiser. Eu esqueci como é o nome do santo protetor da internet, mas tem um santo. Depois alguém vai me dizer como é o padroeiro. A Flor sabe, né, com quem é o padroeiro da internet. Depois a Flor vai me dizer, porque se Deus quiser, esse padroeiro da internet vai manter a Letícia aqui, vai trazer a Letícia sábado. Santo Isidoro, lembrei, a Flor me disse, Santo Isidoro vai manter a Letícia online no sábado. Eu vou fazer uma vibração para ela aparecer aqui, fazer prece conosco e vir conversar conosco. Mas então, eu estava falando que é preciso que a gente sinta que os ensinamentos criem raízes com profundidade em nós. Que a gente absorva os ensinamentos. E como é que se absorve o ensinamento espírita? Como é que se absorve os ensinamentos de Jesus? É lendo todos os dias? Toda hora? É memorizando a ordem dos capítulos, sabendo todos os significados? Ler, estudar, é uma exigência do Espiritismo. Esse pessoal que está dando boa noite agora é o pessoal que acabou de terminar o curso de sonambulismo, é o estudo que tem de sonambulismo e magnetismo, mas agora estão vindo para cá. Ó. Aí começa a dar o pessoal boa noite. Não é que eles estão atrasados, não, estão vindo de outro curso. Olha aí, tá vendo? Vindo de outro curso. A Letícia já está pedindo aqui ajuda a Santo Isidoro. Então, meus amigos, como é que a gente faz para criar raízes no ensino espírita? Como é que se dá essa profundidade dos ensinamentos espíritas? É só com a leitura? A leitura faz parte, que é um dos mandamentos que o Espírito de Verdade disse aos mandamentos dos espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis um segundo mandamento. Como é que a gente faz? Através da instrução profunda, da meditação, da reflexão? Sim. Mas, mais do que isso, é na aplicação do que se estuda, é a aplicação do que se estuda na nossa vida prática. É assim que se cria raízes, é assim
que os ensinamentos espíritas criam raízes, se solidificam em nós, se aprofundam. Porque se ele ficar só na superfície, o sol vem, e o sol aqui tá representando o quê? As intempéries humanas, as intempéries do mundo, as intempéries da natureza, a força que a natureza dá, então vem esse sol e aquelas raízes, aquelas sementes que estavam muito na superfície, não resistem, não têm forças, e elas morrem, queimam ao sol. Então, se nós não pegarmos o conhecimento espírita e aplicarmos, buscarmos utilizar no nosso dia a dia, buscarmos compreender aqueles do nosso convívio, começando do nosso convívio, buscarmos entender a realidade onde estamos inseridos, o país que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos inserido, as nossas relações. Se a gente não buscar compreender, ser indulgente, perdoar, se a gente não buscar ser benevolente, ajudar uns aos outros, se a gente não buscar a paciência, quando vier a intempérie, a gente queima. E é como se estivéssemos perdendo a fé. Por isso que nós temos que nos preparar com estudos. Por isso que o CEAL tem esse leque de estudos, né? Você tem, como eu já falei para o Gessé, que me perguntou, nós temos reuniões segunda, quarta, nós temos reunião quinta. Os corações já começam a aparecer porque a Ana apareceu. Quando a Ana aparece, os corações aqui, o pessoal já começa a colocar aqui os corações, né? Já a gente troca de câmera e vai ficar mais fácil, tá, gente? Então, quando a gente tem esse leque de estudos oferecidos, na segunda-feira você tem um curso de introdução ao estudo da doutrina espírita, que segunda-feira agora vai estar tratando do esquecimento do passado, e terá a participação mais que valiosa, uma participação mais que especial do Marquinho, que vai estar no grupo da segunda. O Marquinho já disse que se sente do CEAL, porque ele já veio segunda, quarta e sábado. Eu já estou vendo ele dando um depoimento na quinta-feira de uma cura, e também, se Deus quiser, eu mando já a conta para ele contribuir como membro efetivo do centro, né? Então, segunda-feira... Opa, puxei aqui o microfone. Segunda-feira, nós temos esse estudo do tratamento, do introdução à doutrina espírita. Na quarta-feira, nós temos estudo da revista espírita. Na quinta-feira, estudo da Gênese, aplicando magnetismo. No sábado, estudo do Evangelho. Para que todos esses estudos? Para que a gente se prepare para viver. Não é para ninguém morar no céu. Ninguém é melhor porque frequenta o CEAL segunda, terça, segunda, quarta, quinta ou sábado. Não é isso que nos torna melhor, não é isso que nos progrediu. Não é quando a gente chegar no mundo dos espíritos, quando a gente desencarnar, Deus, na nossa consciência, não vai perguntar assim, meu filho, quantas reuniões você assistiu? Não é isso que vai ser perguntado. Vai ser perguntado quanto bem eu fiz. Quanto bem de verdade, sem segundas intenções, desinteressados. Então, é no bem, é na transformação íntima que as raízes se solidificam, se fortificam. Temos alguns comentários, Flor. Coloque aí o comentário da minha amiga Kátia. Precisamos nos fortalecer na fé em Deus, perceber que o sofrimento maior foi o de Jesus. Os nossos são pequenos demais para perdermos a oportunidade de ser
semeados. Exatamente. Nós temos que lembrar que Jesus era espírito puro, passou pelo que passou e se manteve para nos ensinar. Para nos ensinar. E a gente acha que sofre. Sofrimento maior é o sofrimento do justo. Nós não somos os justos. Nós temos o que expiar. Nós temos o que expiar. Mas vamos lá. Aqui ele vai dizendo nessa, né, que queimou, a outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos as abafaram. Esse dos espinhos eu gosto muito. Por quê? É porque a gente aprende, você aprende a lição. Hoje é porque está todo mundo em casa, né? Mas quando a gente tinha as reuniões no Centro Espírita, era assim, certeza. Você chegava, tema do Evangelho de noite, a paciência. Quando chegava em casa, o que era que acontecia? O vizinho estava com uma festa. Os funk até 3 horas da manhã. Ou então o que acontecia? Algo em casa parecia te fazer você testar a paciência. E a gente caía na própria armadilha. A gente ouviu o que tinha a gente aprendeu a lição e na hora do teste a gente vai, meu Deus, eu reprovei. Eu não passei. Não passava no teste, fazia meia hora. Eu lembro sempre uma coisa que aconteceu no grupo espírita Paulo de Tarso. É o grupo particular que se reúne às sextas-feiras, né? São amigos que estudam espiritismo na sexta-feira. Nós fizemos uma reunião e um espírito inimigo do grupo, inimigo do espiritismo, se manifestou. E aí ele veio envolvido na reunião, mas ele estava sobre a direção, digamos assim, ele estava, que palavra eu posso dizer, constrangido pelo presidente espiritual, que permitiu que o espírito falasse para que a gente pudesse saber quem era aquele que queria destruir o grupo. E o espírito falou, e ele disse assim, olha, agora eu não posso fazer nada por você, com vocês. Agora eu não posso fazer nada com vocês. Mas depois vocês vão ver o que é que eu consigo fazer. Ele fez uma ameaça, mas todos esses espíritos fazem ameaça. Sempre assim, a gente nem pode se assustar, que os inimigos sempre fazem ameaça. Isso, a reunião deve ter terminado umas 8h30, 9 horas da noite. E o espírito disse isso. E o pessoal do grupo vai me deixar em casa. E eu moro numa ponta da cidade e o grupo na outra. No carro, na ida, que dura mais ou menos uma meia hora, 25 minutos, meia hora, na ida a gente já foi vendo a confusão, a gente na discussão, o que é que pode fazer isso, discordando, pensando, não, mas isso vai dar errado, não sei o que. A semente da discórdia já foi plantada. Gente, o Espírito tinha falado, tinha meia hora, 40 minutos que o Espírito tinha falado, e ele já estava ali, influenciando. Naquele momento, durante a reunião, eu disse, agora eu não posso fazer nada. Por quê? Porque a reunião tinha a coordenação espiritual que não deixava. Mas ele disse, olha, depois que vocês saem daqui, que vocês não colocam em prática o que vocês estão dizendo, para mim é muito fácil. Era esse o desafio nosso. É colocar isso em prática. E os espinhos, o que é? Os conflitos. As situações de embate. São nessas situações de embate que a gente é testado se aquilo que a gente aprendeu vai dar certo ou não. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente é sufocado. A gente tenta ser bom. Mas aí tanta gente perturba o juízo da gente, que uma hora a gente diz, pô, eu estou com raiva de ser bom, agora eu vou ser ruim também. Esses são os espinhos. Onde a gente tem que se manter firme e forte. A gente não pode se entregar. Ninguém pode desistir
de ser honesto só porque todo mundo é desonesto. Se todos são desonestos, a gente vai se manter vigilante e sendo honesto, nem que sejamos únicos. Não tem problema. Está aí a Rose se manifestando porque ela estava presente. Ela lembra muito bem da situação, né? Então a gente precisa se manter firme, apesar de todos. O bem, a gente tem que se manter. A gente tem que se manter firmes, apesar de tudo. Você está no digital, tá? Já abri aqui. Já abriu? Então eu já posso desligar? Tem que trocar aqui. Pronto, a gente vai só trocar de câmera para eu passar para outra câmera, tá, pessoal? Porque aí fica... A gente tem duas câmeras, senão a Ana não aparece. O pessoal está perguntando pelo seu óculos. Mas não dá para ouvir. Eu vou trocar de câmera agora, tá bom? Só um segundo. Pronto. Já trocamos de câmera e agora a Ana está aparecendo, aí a nossa audiência aumenta. Quando a Ana aparece, a audiência aumenta. O pessoal fica... Até pelo óculos da Ana, o pessoal pergunta. O meu, ninguém pergunta. Eu vou botar meu óculos, que é para ver se alguém vai perguntar. Tá aí o Rafael perguntando pelo óculos. Sim. Eu coloquei lente. Porque se seus óculos são motivo de escândalo, aí ela arrancou os óculos. Ela pensou que era o óculos que era motivo de escândalo, né? Então, gente, essa questão que a gente brinca, porque como o pessoal vem da outra reunião, aí a gente não... eu só queria dizer que o nome do nosso estudo é Estudo de Espiritismo e Sonambulismo Magnético, tá? Que é um tema que a gente está fazendo diferenciado dentro do nosso estudo de magnetismo e espiritismo. É isso aí mesmo, como é mesmo o nome, hein? Estudo de espiritismo e sonambulismo magnético. E aí eu acho que eles demoram porque eles dormem durante o estudo, sabe? Eu acho que quando você estuda sonambulismo, a pessoa dorme, é por isso que esse grupo só chega depois, é bem uns 15 dorminhocos, e aí eles só chegam atrasados. E olha que hoje eu terminei a reunião mediúnica mais cedo, que é o grupo mediúnico mais cedo, que era para o pessoal chegar mais cedo, mas que nada, tudo dormindo. Então vamos continuar aqui, porque aí o final tem tem uma parte que é bem interessante aqui, né? Porque agora ele vai dizer, depois de contar, mostrar tudo que pode acontecer, todos que podem cair, das sementes, o que é que fazem as sementes se perderem. Aqui, deixa eu ver o que é que a Júlia está dizendo. Nos tornamos melhores ouvindo a forma como vocês nos explicam o Evangelho, as obras como um todo, nos fazendo entender que somos nós que temos a obrigação de nos melhorarmos, para quem sabe se um dia sermos exemplos para os nossos próximos, mais próximos, através do nosso esforço e da nossa mudança. Eu queria falar sobre isso, tá, Júlia? Todo mundo sabe que eu tenho admiração no sentido pelo Cosme Massi, porque eu acho... Pode tirar, Flor, a mensagem. Eu acho que o Cosme é uma pessoa... Opa, acho que a gente teve um problema aqui na nossa câmera, né? Que congelou, viu, gente? Desculpa. Aí eu estava falando sobre essa questão sobre essa questão que a Júlia colocou. Foi, gente, deu uma travada, mas já voltou. O pessoal tem que fazer pressa aí pro Santo Isidório. Eu já vou deixar aqui a outra câmera ligada, já por via das dúvidas, né? A gente já fica aqui, qualquer coisa a gente já entra aqui na outra câmera. Então, eu gosto muito do Cosme Massi como modo como ele interpreta a doutrina, né? A clareza, tudo que o modo como ele faz as interpretações, as reflexões são maravilhosos. Assim, eu aconselho todos a lerem os livros dele, os vídeos. Você pode tanto ver no Kardec Play, quanto pode procurar
no YouTube, tem muito material do Cosme. E eu fiquei muito feliz um dia que eu li um texto e eu disse assim, olha, esse pensamento é meu. Não é um pensamento que eu aprendi com o Cosme, porque eu aprendi com ele a refletir. Mas as reflexões eram minhas. Era eu quem estava pensando, eu quem estava colocando a cabeça para funcionar. E o que é que eu estou querendo dizer isso? É que todos nós podemos refazer nossas reflexões, que nós não devemos ficar esperando pelo outro para refletir. Nós precisamos sair dessa fase de que do Espiritismo de ouvir dizer, olha, o palestrante tal me disse isso, olhe, eu vi lá no grupo que me disse isso, que não sei o quê. A gente aprende, mas é preciso a gente fazer as nossas próprias reflexões. Por quê? Porque só eu vivo as experiências que eu passo. Então você discute, conversa com alguém, mas na aplicação é particular, é em primeira pessoa. Então depois, esse texto aqui, eu estou fazendo uma abordagem. É a minha abordagem, é a minha leitura. Mas cada um depois pode chegar na sua casa, já está em casa, fazer uma leitura, pedir o anjo da guarda que explique, que oriente, só para que a gente rompa com essa ideia de que alguém vai nos dizer a verdade. E essa verdade é uma conquista. Está no livro dos Espíritos. Quem é que mais entende a lei de Deus? Aquele que se predispõe a buscar. Tá? Eu estou fazendo isso, eu sei que não é a sua situação, Júlia, mas eu só estou querendo dizer isso para todo mundo, para deixar bem claro para todo mundo, né? A questão do questionar mesmo, né? Refletir, criticar. Isso, porque criticar. Às vezes a gente diz assim, tá no texto, eu já passei por experiência. Alguém disse, não, tá no texto tal, é assim que tá dizendo. E aí quando você vai lá, faz a pesquisa, pega a referência e vê, não é bem isso que tá dizendo aqui. Então, às vezes você consegue interpretar diferente daquela pessoa, né? Às vezes você concorda, não, acho que é isso mesmo. Mas tem vezes que não, isso não é bem isso que está dizendo aqui, não. A gente tem que procurar fazer isso, né? Não ficar confiando, aquela pessoa do tipo sabe mais, e aí você acha que tudo que ela fala tá certo. Não, às vezes ela pode estar falando alguma coisa, porque é a interpretação dela, é a forma que ela vê, né? E às vezes a experiência, o conhecimento em outras áreas ajuda, mas pode ser que em algum momento também possa estar errado. Né? Sim, então a gente tem que buscar fazer isso. Exatamente. Cada um de nós tem que buscar desenvolver a nossa capacidade reflexiva, de aprender. Isso precisa ficar muito claro, tá bom? É só porque eu queria aproveitar, viu, Júlia? Essa deixa que você falou, né? Quando você disse, vocês explicam muito bem, a gente aceita que você está dizendo isso, a gente se esforça mesmo para deixar o estudo mais claro possível, mas nunca substitua o estudo pessoal, íntimo, a reflexão íntima por a reflexão do grupo, tá? Ele faz parte, mas não dá para substituir. Agora eu queria voltar. Até isso era difícil, eu estava no sonambulismo. Pois é, né? A gente estava dormindo muito tempo. Mas veja o que Jesus vai dizer depois. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é aquele que escuta a palavra, que nela presta atenção, produz frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Então veja, quando cai num bom terreno, essa semente produz muito mais. Agora, é muito bom que a gente perceba ele dizendo assim, que não é igual. Uns produzem 100, outros produzem 60, outros produzem 30. Por quê? Porque isso é particular. E a gente não deve ficar pensando assim, fulano sabe mais, fulano já consegue isso. Lembra, é em primeira pessoa. O que é que eu consigo? O que é que eu posso ofertar? Se a semente cair em boa terra e produziu 100, você se transformou, é 100%.
Vamos usar pensando assim, 60, ok. 30, tudo bem. É melhor você fazer uma mudança do que não fazer nenhuma. O que é que você pode fazer agora? O que é que você pode oferecer agora? Senhor, o terreno em mim, eu sou meio endurecido, mas já dá para nascer umas coisinhas aqui, não é total, mas já dá para nascer uma outra coisa. A gente não deve ficar lamentando porque a gente ainda, eu não consigo produzir tantas e tantas coisas. Mas o que você consegue fazer? O que você não consegue, isso a gente já sabe. Eu sempre digo isso para o CEAL, com as pessoas lá no CEAL, né? Bem, o que você é, espírito imperfeito, a gente já sabe. Tipo assim, as pessoas dizem, não, mas é porque eu sou muito invejoso. Eu já sei. Mas eu orgulhoso, eu também já sei. Agora me diga o que é que você consegue fazer de bom. O que você consegue fazer de ruim, a gente já sabe, porque nós também fazemos de ruim. Mas o que é que você pode fazer de bom? O que é que você pode colaborar? A gente sempre tem que ter alguma coisa para colaborar. Porque senão a gente vai ser o outro tipo de solo. Então, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu ainda tenho essa impaciência, eu ainda tenho, mas tem alguma coisa boa? A gente nunca pode não. Parou aí? A Flor está Não, tá dizendo tudo alguma coisa? ok. A gente nunca pode pensar que não tem nada para colaborar, que não tem nada para contribuir, que não tem nada de bom em si. Olha, a gente tem feito um trabalho sobre isso, muito forte, porque as pessoas imaginam que não tem nada de bom em si. Isso é impossível. É impossível, porque se eu admitir que existe uma pessoa que não tenha nada de bom, que seja incapaz de fazer alguma coisa boa, de produzir no terreno uma semente que preste, eu estou dizendo que Deus fez uma pessoa espiritualmente estéril, que Deus fez uma pessoa imprestável. Logo, ele não é bom. Logo, ele não é a suprema inteligência. Eu derrubo a Deus. É que as pessoas não percebem. Quando ela diz assim, olha, meu filho, menino, tu não presta para nada. Ela não percebe que está ofendendo a Deus. É uma ofensa a Deus. Você dizer que uma pessoa não presta para nada, lógico que é uma ofensa à pessoa, mas é uma ofensa a Deus. E aí a gente não sabe. Depois a gente diz, meu Deus, eu nunca blasfemei. Blasfemou. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente desvaloriza o outro e quando a gente desvaloriza a nós mesmos. Porque quando nós fazemos isso, é a Deus que nós estamos ofendendo. Há um propósito para cada um de nós. Há um propósito. Não é o sofrimento. A Eunice está citando a música Anjos, né? Qual de nós não tem uma virtude, um lado bom, né? Como ele pergunta, qual de nós não tem nenhum defeito? Porque se eu imaginar que eu não tenho defeito, eu sou orgulhoso. Logo eu já tenho um defeito, né? E também se eu não imaginar que eu não tenho virtude, eu estou negando a Deus. Porque a gente tem um lado bom. Todos nós temos isso. Eu gostei muito desse comentário do Silvio, que ele diz assim, é uma das coisas que mais admiro no Espiritismo, é fazer você parar de procurar culpado e trazer para você a responsabilidade e, em consequência, o controle para seguir um melhor caminho. E para mim, é realmente uma das coisas que a gente percebe que a gente tem que aceitar, né? Que são as nossas dificuldades mesmo e não tem outra forma além de querer ir para frente. Mas é como a Eunice colocou, né? Eu gosto muito dessa música porque ela me lembra que um dia todos nós seremos anjos, né? Nós somos seres perfectíveis, criados para ser felizes em Deus. Então, um dia todos nós seremos perfeitos, né? Por isso. E aí a gente pode ver o amor de Deus. Exatamente. Tem uma outra coisa que eu vi, eu não sei se a Flor vai conseguir achar o videozinho para colocar
no link, gente. Era assim, ó. Era uma semente, eu não lembro se era um feijão. Aí ele botou embaixo da terra e botou uma câmera filmando a semente. Aí você via todo o processo da semente, ela está embaixo da terra, sobre uma pressão, uma temperatura diferenciada, e ela nasce um filamentozinho dentro daquela semente que tem que ir fazer sair daquela terra inteira para vir à tona. O que isso que a gente quer dizer? Se nós quisermos que o nosso potencial surja, nós vamos ter que enfrentar toda essa pressão, todo esse peso, todo esse terreno que vai estar sobre nós. Essa semente vai ter que romper com tudo isso. Então, queridos amigos, nós estamos com muitas pessoas aqui online nesse momento. No sábado, o pessoal está sempre conosco. Muitos amigos compartilharam, né? Eu estou vendo aqui que teve muito compartilhamento. Eu espero que quem ainda não compartilhou possa compartilhar, se esse vídeo está interessante para você. Eu queria dizer a todos que estão nos assistindo, assim, olha, quem está aqui assistindo, eu vou lá hoje, porque eu quero assistir aquela reunião, que eu quero tornar a minha vida mais fácil. Esqueça. Pode ir para outra live, não é aqui. Live que torna a vida mais fácil são só as lives dos sertanejos, né? Que tornam a vida mais fácil. O Espiritismo não é para tornar a vida mais fácil, é para a gente entender os processos. Eu acho que é esse, Flu. Manda aqui no digital a germinação do feijão que a gente olha. Se der para ver o esforçozinho da semente, a gente coloca aqui. Por quê? O Espiritismo, como ele esclarece, né, como ele elucida o processo, a gente vai entender os processos que nós estamos passando. Mas não torna a vida mais fácil. Todos os problemas vão estar lá, os desafios familiares vão persistir, as dificuldades do planeta de provas e expiações vão continuar, só que agora eu entendo o porquê. E isso já é um alívio, porque eu já sei que não é injusto, eu já sei que eu estou passando por situações porque eu construí, porque é uma necessidade minha. E aí sim a gente vai começar conscientes a fazer escolhas. Porque aí a gente tem essa consciência. Porque essa questão de dizer assim, olha, eu não quero sofrer, é contra os princípios cristãos, porque Jesus não disse assim, né? Quem quiser me seguir, me dá aí a cruz que eu levo. Não, ele convida. Aquele que quiser segui-lo, pegue a sua cruz e me siga. Então, nós temos que passar pelas provas. É uma necessidade nossa. Eu sempre dizia, né, que todo mundo que conhece o tratamento espiritual do CEAL, eu sempre dizia, o pessoal, quando eu venho para cá, eu fico tão bem, parece que eu deixo todos os problemas aqui. Eu, pelo amor de Deus, leve que os problemas é seu. O grupo já tem tanto problema para você querer deixar os problemas aqui. Nós temos que ter responsabilidade. Só quem não quer ter responsabilidade é criança. Criança mal educada, criança mimada, adolescente birrento. Todos nós temos que ter responsabilidade. Responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Vamos aos comentários, Flor. A Rosângela fez aqui um comentário muito bom. A Flor vai colocar aqui o da Rosângela. E cada pessoa tem seu tempo de maturar essa semente, não é, Cícero? Sim. Às vezes a pessoa passa a vida inteira ouvindo o evangelho e não muda. Outras têm pouco contato com as verdades espirituais e já usam em benefício próprio. É porque cada um tem que maturar, porque cada um é um tempo, né? Tem um que é uma semente mais rápida, outro é uma semente que leva mais tempo. E tem que lembrar que essa questão da semente ser mais rápida são pessoas que já estão em processo. Ela já tem um conhecimento, já tem as suas virtudes. Não é que ela aprendeu rápido, é porque ela já tinha algo em si que ela facilitaram para brotar. Ela já tinha essa faculdade nela, já tinha implantado antes. Por isso que isso é a única coisa que explica certas pessoas conseguirem aprender mais rápido que outras, porque elas já dão continuidade ao processo
de aprendizado nas reencarnações, tá? Não é porque aquela pessoa foi criada especial. Criada especial. Não, antes ela conhecia e agora ela tá. Por isso que por isso que ela pode ser despertada só com aquelas palavras, porque daí é como se ela lembrasse do que ela já aprendeu, então ela dá uma continuidade. E isso é o que explica essa diferença, em que alguns ainda não conseguiram, porque tem certas pessoas que ainda realmente ainda estão no seu processo de aprendizagem. E tem algumas pessoas que só vai ser para outra encarnação. É isso, é amadurecimento do senso moral. Então tem muita gente que está ouvindo nessa para numa próxima, queiramos que nós não sejamos esse. Isso. Porque o ideal é que a gente que está percebendo isso, eu vou colocar agora a mudança agora. Mas o que aqui é importante a frisar do que a Rosângela disse, é quando ela diz que cada pessoa tem seu tempo de maturar. É isso, é de cada pessoa. A gente tem que estar preocupado com o nosso tempo de maturar. Quantas vezes eu não conversei com a minha amiga, com o pessoal do SEJA inteiro, né? Que a gente tá sempre conversando com a Júlia, com a Vanusa, né? E ela ficava assim, eu lembro da Júlia, puxava os cabelos assim, mas quando é que vai entender? É porque a gente não pode saber quando é que uma outra pessoa vai entender. A Júlia já se manifestou. Porque parece aquela noção que a gente diz, mas não entra na cabeça. Não entra. Não entra. Porque ainda não chegou o tempo da maturação. Esse desespero, o problema é nosso. Esse problema é nosso, que nós que nos desesperamos com o tempo do outro. Em vez da gente fazer as nossas escolhas, a gente fica louco porque o outro não escolhe como a gente quer que ele escolha. A gente não pode perder tempo querendo modificar a vida do outro. A gente não tem controle sobre a vida do outro. O único que a gente tem é controle sobre a nossa própria vida. Vera Bernardo está dizendo, se hoje estudo algo e não compreendo, amanhã estudo novamente e já tenho a capacidade de compreender. Exatamente, Vera. Muito obrigado, Vera, pela sua participação. Eu não sei, mas eu acho que é a primeira vez que eu estou lhe vendo aqui. Se eu estiver enganado, você me corrige. Se eu estiver certo, muito obrigado pela presença. Eu acho que conversando aqui, eu acho que é a primeira vez. O estudo que a gente faz é para quê? Para que a gente possa escolher melhor. As pessoas não entendem por que o Espiritismo insiste no estudo. É para que a gente possa fazer escolhas melhores. Ninguém faz estudo espiritismo para dar palestra, para se tornar dirigente. Isso não existe. A gente estuda o espiritismo para fazer melhores escolhas, para poder passar pelas provas da vida com mais coragem, com mais resignação, entender as suas situações. É esse o objetivo, tá? Ninguém quer... É porque às vezes a gente erra, gente, isso é natural, porque a gente diz assim, não, a gente precisa capacitar trabalhadores. A gente usava essas expressões. Hoje está tudo errado, né? Que hoje ninguém pode mais falar capacitar, porque tem que ser formação, mas o objetivo não é formar o trabalhador. O objetivo dos estudos é formar o ser humano, o espírito. Porque quando a gente se resolve, todas as outras funções vão ser resolvidas. Mas a gente tem que lembrar disso. Olha, o Evangelho, segundo o Espiritismo, esse estudo, o tratamento espiritual é para mim. É para que eu me melhore. Eu tenho que me modificar. Sempre em primeira pessoa. O Espiritismo só pode ser pensado em primeira pessoa. O que isso significa? É que eu devo buscar no Espiritismo as ferramentas para o meu melhoramento. Aí alguém diz, mas Cícero, e a caridade? Onde é que fica? Que é a única forma de salvação. É porque quem busca o seu melhoramento automaticamente se torna uma pessoa caridosa. Porque o que é se melhorar? É ser mais benevolente, é perdoar e ser indulgente. Logo, quem se melhora sempre fará caridade. É assim, é simples. É em primeira pessoa, nunca em terceira. Deixa eu ver o que mais aqui. O Gilson fez um comentário, a Vanúzia está dizendo. Flor, veja aí o da Vanúzia Bessa. Ficar pensando que é sempre incapaz, caímos nas teias do orgulho por sermos imperfeitos. Temos que ter cuidado com isso. Todos temos algo a oferecer de bom.
somos criados por um ser superior que nos ama. Isso, muito bem, muito obrigado, Vanusa. Gente, a gente está já chegando ao fim, vamos já começar a aplicação do magnetismo, tá? O Adolfo, meu amigo Adolfo, reconhecer que somos bons é uma libertação, né? Eu só faria uma correção assim, né? Uma adequação. A dúvida é assim, reconhecer que temos a potencialidade de sermos bons. Porque nós ainda não somos bons, mas nós seremos. Mas nós temos esse potencial. Nós temos em nós, né, o potencial, nós seremos anjos. Então, quando a gente reconhece que tem algo de bom, que pode ser útil, que pode ajudar alguém, a gente sempre tem que tá pronto para isso, né? Porque só fica se reconhecer que somos bons, parece que a gente já é, e a gente não é, nós estamos em processo, né? Então, reconhecer que seremos bons, que podemos ser bons, que esse sofrimento agora que a gente está passando não é o que Deus quer para nós. Deus não quer essa infelicidade que a gente está vivendo, Deus não quer essa tristeza que a gente está vivendo. Pelo contrário. Pelo contrário, Ele nos convida a um banquete, a uma festa. Deus nos convida para sermos felizes, não para sofrermos, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Aqui a Eunice está dizendo, né? Eunice, que hoje a Eunice está com um filho assistindo, uma amiga assistindo, acho que tem umas 2 amigas dela assistindo, que eu já vi ela comentando aqui. Temos que crescer enfrentando nossos problemas, nunca fugir. Exatamente, até porque a gente fala hoje, mas isso é quase neurolinguística, não é problema, é desafio. Opa, Marquinho me corrigiu perfeitamente. Muito obrigado, Marquinho. Somos perfectíveis. É essa o que a gente tem que lembrar. Marquinho que fala bonito. Marquinho que vai estar segunda-feira conosco, junto com a Rosângela e o Wellington e o Aldário. Somos perfectíveis. Nós fomos criados para atingir essa perfeição relativa, que não é a perfeição absoluta, mas nós podemos nos corrigir. Agora vai ter que ter um esforço para que a gente possa se corrigir. Teremos que ser kantianos, né, Marquinho? Vontade, que é o desejo em ação. Opa, estamos no caminho. É verdade, ó, nós já estamos caminhando. Deixa eu ver o que mais aqui, quem aqui está refletindo conosco, aqui quem está colaborando. Deixa eu ver mais algum pensamento. A Kátia está dizendo, o Wilterson está dizendo assim, tiro por ele, a evolução é algo tão trabalhoso, então trabalhamos a nossa própria semente, é uma tarefa ao longo da encarnação. Isso, né? Aí a gente sempre usa, sendo bem kardeciano, não é evolução, é o progresso. O progresso é algo trabalhoso. Agora, eu queria dizer uma coisa, viu, gente? O progresso só é trabalhoso porque nós somos espíritos rebeldes. Tem que ficar muito claro. Só é trabalhoso porque é o espírito rebelde, porque a gente gosta do nosso orgulho, a gente gosta da vaidade, a gente gosta do egoísmo. Se a gente não fosse rebelde, era mais fácil. Lembro novamente que a moral espírita é a moral do Cristo. Lá no Bem-aventurados os Aflitos, ele já diz que o meu jugo é leve. É o jugo leve. Jesus nos convida à lei de amor. Ele pede para a gente amar ao próximo. Ele não mandou a gente correr 42 quilômetros. Ele não mandou a gente parar de comer. Não foi isso que ele pediu. Ele disse que a gente tinha que amar ao próximo. Olha que tarefa difícil que ele nos colocou. Já pensou se ele tivesse dito, não, para progredir você tem que correr todo dia 42 quilômetros. Só os maratonistas, mas fosse todo dia, nem maratonista aguenta. Não, ele disse, ame. E por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente quer ser amado, não quer amar. E quando a gente quer amar quem nos agrada, quem nos bajula. A gente ama, se fizer tudo que a gente quiser. Então, o progresso só é difícil por isso, viu, Wilterson? O Wilterson se reclama do progresso dele. Deixa eu ver aqui. A Kátia está dizendo depois do Wilterson, Flor, não temos direito e a pretensão de mudar o outro, o necessário fazer a mudança em nós mesmos. Não temos o direito, não temos a pretensão de mudar o outro. E nem temos o poder, o que é mais desesperador, né? Nem que você queira, você não consegue.
Então, nós não temos nem esse É por isso que poder. a gente sofre, como é que se diz? Sofre à toa, né? Porque a gente quer É. mudar o outro em vez de nós. O outro a gente não pode, mas a gente pode a nós. Aí a Socorro Pinheiro, nós estamos chegando ao fim. É, a Socorro dizendo, estou em um momento importante de crescimento. E o outro é muito importante nesse processo, mas somos nós que precisamos tomar as rédeas do nosso florescer. Muito bem, isso aqui é importantíssimo, viu, Socorro? Esse seu alerta, a gente está chegando ao fim, vamos começar a aplicar o magnetismo, mas esse alerta é muito importante, não nos esqueçamos. Nós só crescemos no contato com o próximo. Nós somos seres que só crescem no contato com o outro. Sem o outro não há crescimento, porque é no outro que a gente pode ser caridoso. É no outro que eu posso ser indulgente, Eu posso me abnegar. que eu posso me abnegar no devotamento. Por isso que tem que amar ao próximo, é outro mandamento. É no outro que a gente... Deus está refletido em nós no outro. E mais, né? Não é nem questão do devotamento, mas abnegar a personalidade, né? Essa questão de você não fazer as coisas só em prol de si, mas às vezes abrir mão para entender o outro, tipo na indulgência, né? Nesse tipo de coisa também. Exatamente, perfeito. O Carlos Adolfo, né, o Adolfo, filho da Eunice, está dizendo assim, eu concordo, né, porque eu tinha feito aquela pequena correção, não tem como esquecer que ainda falhamos, exatamente, né? É porque a gente errar faz parte do processo. O que não faz parte do processo é ser mal, mas errar faz parte. Depois o João Batista está dizendo, né, eu comparo a vivência das virtudes como um atleta que treina constantemente para a competição. Exatamente, até porque virtude, João Batista, tem o mesmo radical de vigor, de força. Virtu é de vigor, virtuose. É uma O que é um virtuoso? É alguém que sabe fazer algo muito bem. Virtude vem de vigor, ou seja, é uma força da alma. Quando você vê uma pessoa, né, correndo, como eu falei, 42 quilômetros, aí você fica, meu Deus, como é que ele corre 42 quilômetros? É porque ele correu começando 1 quilômetro. Verdade. Ele não começou com 42. E hoje em dia, correr 42 quilômetros para ele não representa mais nada. Quando a gente olha para uma pessoa que tem paciência, a gente tem que ter certeza que um dia ela foi impaciente. E aí ela foi treinando, se fortaleceu e hoje para ela aprendeu a ter paciência. É assim, tá bom? Bem, meus amigos, eis a parábola da semente. Nós estamos terminando, né, essa parte, nós vamos para o magnetismo. Gostaria de dizer a vocês que 37 pessoas compartilharam aqui a nossa live de hoje. Muito obrigado a todos que são compartilhadores, que são o pessoal que já aparece o nome aqui para mim, compartilhador, como é o nome? Compartilhador. Não, mas tem outra coisa que você pode ser do céu, não é brilhante, tem um nomezinho lá. É como se fosse já um membro especial lá da página. Eu não sei como é o nome. Não sei se a Flor lembra. É o fã. Não, tem o fã, mas tem mas outro. Eu acho que tem outro também. Tem outro, não tem não? Tem o super fã, não sei o que é. Mas muito obrigado a todo mundo que está aqui conosco todos os sábados. Agora nós vamos para o segundo momento, onde nós aplicamos magnetismo. Vamos explicar para todos como é que se dá essa aplicação do magnetismo, né? Nós vamos fazer uma prece. Nessa prece, a gente roga a Deus a presença dos bons espíritos. Super fã, tá ali, a Rosângela está colocando. Ela já é super fã, Rosângela. Quem compartilha vira super fã, né? O pessoal está compartilhando. Tá todo mundo dizendo super fã também. O pessoal que já é super fã, é o pessoal que compartilha, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer na prece uma evocação, pedindo a presença dos anjos da guarda, para que os anjos da guarda venham aplicar o magnetismo em nós. Isso é o chamado magnetismo espiritual. Mas nós também vamos pedir que cada um digite o nome das pessoas que você quer que receba magnetismo. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai ter um momento da prece onde eu vou pedir pelos outros. Aí todos nós vamos... A gente vai já digitar o nome das pessoas aqui, mas não é só digitar, é fazer a sua prece íntima pedindo pela pessoa também, tá bom? Então eu queria deixar bem claro que a participação de todos é necessária. É necessário que cada um digite o nome, por favor, coloquem uma vírgula, mas
é necessário que orem pelas pessoas. Não é só digitar o nome, pronto, posso nem acompanhar. Não, tem que acompanhar a prece, tem que ficar pensando na pessoa que vai receber o magnetismo, tá bom? Então, a partir desse momento, a flor hoje mudou, as borboletas foram embora, as borboletas voaram, hoje nós teremos o mar. Hoje, eu sempre peço para vocês lembrarem de uma coisa que lhe dê calma, pois a flor arranjou uma versão do Caribe e do Ceal. Então, hoje nós estamos aqui numa versão caribenha. É uma nova música que ela conseguiu. E a partir, olha aí, vejam, olha que beleza que a flor arranjou. Não é Caribe não, Flor, errei, é uma montanha, mas tá lindo do mesmo jeito, Flor. Tá lindo. Gente, a partir desse momento vocês já podem colocar o nome das pessoas que vocês querem. São 5 minutos até do 20h45 que a gente vai aplicar magnetismo à distância. Então, vou começar a ler o nome das pessoas citadas. A Regina Cláudia pede por ela e por Maria Joarina.
Márcia Teixeira pede por Nelson Torres, Lúcia, Lucilma, Ednardo, Zilce, Maria do Carmo e Sueli. Laura pede por Laís, Jean, Júlia e por ela mesma. A Rosinha pede por ela mesma, por sua família, pela família Pisandelli, pelo Alex, Natália, Eduardo, Socorrinha, Isadora, Mariana, Dona Clean, Senhor Evandro e família Josias Passo e família. Ana Alzira pede por Yara de Oliveira, Benedita Dolores, Antônio Alexandre, Gisele Espinosa. A Heloísa pede por Lourenço Rocha, Marinho Saraiva, bebê. A Neuminha pede por ela, por Joaquim Gonzaga e Virgínia. Maria de Lourdes pede por Letícia Barbosa, Maria de Lourdes. Rejane Santos pede por Mateus, Regina, Rejane e família. Antônio de Carvalho pede por Maria Vilano, Valéria dos Santos, Isete dos Santos, Antônio Flávio e Ari e família. A Célia Mota pede por Rafael Mota e Célia Mota. Cleonice pede por ela, Eunice e Ivone. Adolfo pede por ele e Carlos Alberto e família. Eduardo dos Santos pede por Eduardo, Joaquim, esposa Rita, familiares e amigos. A Rita Maciel pede por Rita, Eduardo, Alex, Valéria, Darlan e família, Leonardo, Manuel e família, Ismênia, Tânia, trabalhadores do Grupo Espírita Viana de Carvalho. Laís pede para Leila, Isabela, Lírida, Larissa, Nébia, Giovana. Eu peço por minha mãe, Carla, pelo Lourão Vapes, pela Sâmia, Valéria, Regiane e Elisângela. Wiltonson pede por ele, família Almeida, Modesto, Lima, Shirley e todos da SME. Reginaldo Machado pede pela família, filhos, Regina Lourdes, Elison, Michele, Axene e Michael, netos e bisnetos. Neuminha pede por toda a sua família. Roger pede pelo Lourão Vapes, pela Flor, por ele e família. Rejane pede por Jean, Heloísa, Lena, Jeane, Manu, Jailson, Raimunda, Ieco e família. Socorro de Salles pede por ela, Yuri, Elza, Jeane e José Lelane. Maria de Lourdes pede por Thomas Bryan, família Andrade Freitas. Edna Santos pede por ela, Adriel, Amanda e Davidson. A Doraci pede por José, Júlio, André, Luiz, Núbia, Maria, José, Botelho, Jonas, James, Joe Vitor e pacientes do CRIO. Eunice pede por Anastácio, Efisa, Calbete, Rebouças e família, para ela mesma. Maria pede pela saúde da Maria Coleta. Mara Gomes pede por Marcelo Pedro, Clarinda Duarte, Raimundo Gomes, Ildamar, Francisco, Hélio, Marcelo, Caio, Jaqueline, Danilo, Débora, Luísa, Alice, Rosa, Maria, Reinaldo. A Socorro pede por Maria Lígia, Michele, Marta, Robert, João, Davanilce, Ilka, Aparecida Costa. Paulo Frederico Montezuma pede por Eudira Dantas, Eudênia Dantas, Elânia Dantas, Celso Salazar, família Montezuma, amigos e por ele. Flor pede pelo Lourão Vapes, Cícero, Ana e Débora Santos. Obrigado, Flor. A Maria Valquíria pede por ela, por Jamile, Ana Lima, José William, Josaele, Olga Sueli, Yasmin, Fernanda Souza, Maria José, esposa e filhos, Paulo Júnior, esposa e Olinda. Vera Bernardo pede por Gislane e família, Mazé e família. A Letícia pede por Joana Ribeiro.
Heloísa pede por Luca, Laís, Diana, Daniel, Heloísa e Vladimir. A Rose pede por Augusto Tavares, Vilma Tavares, Regina Vera, Ana Eulália, Mark, seus familiares e amigos. A Vanuse pede por Bárbara, Fernando, Natalina, Eunice, Francisco Alcebiades, Jussier, Soares e por ela. Lúcia Soares pede por ela e sua família, Jairo Figueiredo, Estene, Mayra, Gustavo Henrique, João, Ítalo, Lucicleide, família, Zuíla e família, Wilson, Ailton, Wellington, Washington, Ana Lúcia e família, e a todos que neste momento estão nos leitos de UTI. A Auricélia pede por ela, por Daniel, por Tereza, Manuel, Romário, David e Débora. Francisca Gessé pede por Maria Creuza Ximenes, Francisco Wellington, Mauro Vitor, Gilson Menezes, Ana Jéssica Costa e família. A Edneuza pede por ela, por Terezinha, família e amigos. João Batista pede por Abraão Venâncio, Maria Uzani, Júlio Célio, Marina Vitória, Isabel Maiara e família. Sheila Gomes, Sorlane Barretos, Sormane Gomes, Soraya e Stephanie Gomes. Nayana Paula pede por ela, por Gutierre Regis, Aldeneide Lucas, família Lucas dos Santos, família Teres da Silva, família Moreira da Silva, família Bere dos Santos. A Darlene pede por ela, pela família, pelo Jarranes, Jansen, Jones, João Guilherme, Irina e Aristóteles. A Denise pede por Gildásio, Ana Paula Costa, Francisco Alcebiades, Sheila Patrícia, por ela e pela família. O Marcos Felipe pede por ele e pela família, pela Maria das Dores e Felipe Bezerra. Socorro Pereira pede por ela e família. Maria Yara Ferreira pede por Maria Vani, Antônio Irismar, Letícia Ferreira, Antônio de Carvalho e Antônio Flávio. Manuel da Silva, meu querido amigo Silva, pede por Eusa Souza da Silva, Kelly Souza da Silva Cavalcante, Kátia Ciane Sóstenes, Willy Sóstenes e para ele. O Silvio está pedindo hoje por ele, a Dayana está pedindo pelo filho, o Enzo. A Isabel pede pela família e os amigos, e a Dorinha pede pelo Caio Vitor, por ela, e a Flor lembra da dona Argentina, a mãe da nossa amiga Célia. E aqui tem umas pessoas que na minha sala, estava aqui, o pessoal está colocando às vezes o nome na sala, aí tem que sempre lembrar lá do céu, porque nem sempre eu estou olhando aqui na sala, né? Na minha sala que eu abri aqui, tem a Beth pedindo por ela e família, e o Eduardo pedindo por Maria Mércia Ferreira, Maria Mércia Ferreira, Bruno e Newton. É isso. O Joelcio chegou agora, trabalhador da última hora, está pedindo prece por ele. Chegamos, eu acho que foram lidos todos os nomes. Só lembrando que quem colocou os nomes, tanto por si como por outros, devem orar por essas pessoas, devem transmitir seus melhores pensamentos, seus melhores desejos, né, para que ajude essas pessoas, para que Deus abençoe essas pessoas conforme suas necessidades, suas dificuldades. Então, vocês vão fazer realmente essa magnetização à distância. E aqueles também que quiserem magnetizar a água, seja um copo de água, né, seja uma garrafa, coloque entre as suas mãos, segure e pense na garrafa, no copo, como se estivesse transmitindo aquele remédio, digamos assim, que você precisa para as suas dificuldades, seja para se acalmar, seja para a dor. Então você deseja aquilo que você precisa nesse momento, ou então para aquela pessoa que você quer dar aquela água. Então vamos à nossa prece de encerramento e aplicação do magnetismo. Vamos fazer uma prece voltada especialmente para as pessoas também que estão doentes da alma. Aqueles que desejarem para facilitar a concentração, que desejarem fechar os olhos,
Busquem uma imagem que lhe transmite paz, que lhe transmita tranquilidade, serenidade. E vamos buscar nos aproximar de Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos, Pai, pelo ar que respiramos, quando há tantos que nesse momento têm dificuldade de respirar, buscam o ar e não conseguem. Agradecemos, Pai, pelo alimento que mantém o nosso corpo funcionando. E no dia de hoje, tantos há que nada comeram ou que estão a mendigar em busca de um alimento para si e para a sua família. Obrigado, Pai, pelo lar que nos abriga, que nos protege das intempéries, do calor do sol, da chuva, quando há tantos que no dia de hoje estão ao relento, que vagam sem ter onde morar. É tanto para te agradecer, Pai, tão pouco para te pedir, mas aqui nos reunimos e em Teu nome rogamos, permita que os nossos anjos da guarda nos envolvam nesse instante. Que do alto da nossa cabeça recaia nesse instante um passe de bênçãos e luzes aplicado pelos anjos. A luz vai se espalhando por todo o nosso corpo, como uma chuva a molhar o corpo. Vamos nos sentindo envolvidos nosso corpo vai sendo invadido por esta luz. Podemos sentir o nosso corpo sendo revigorado. O corpo sendo fortalecido. Se algum de nós estiver passando por alguma doença física, vamos sentir o órgão, a região de dor, nesse instante sendo iluminada com maior intensidade. Uma luz que circula, buscando recuperar o órgão. Vamos sentir a dor sendo aliviada. Vamos sentir cada molécula do nosso corpo trabalhando de forma harmônica. Nós te pedimos, Pai, dai-nos uma cura moral, que os anjos da guarda nos inspirem a fé, a esperança, a caridade, que afaste de nós o desânimo, a tristeza, a melancolia.
e envolvidos no amor dos anjos, busquemos a Jesus. Jesus amigo, tu estás aqui. Podemos te sentir, ó Jesus. Estende a tua mão socorredora a cada um de nós. Ampara-nos, Jesus. Ergue-nos. Inspira-nos a força necessária para corrigirmos, para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores, para não nos entregarmos às más paixões, para não nos deixarmos levar pela sedução daqueles que não querem o nosso bem. Inspira-nos a coragem, ó Jesus, para tomarmos novas e melhores decisões, para controlarmos o nosso agir, moderando os nossos desejos, buscando pensamentos que ergam, que edifiquem. Inspira-nos, ó Jesus, a resignação, porque tudo o que passamos tem um fim útil, é para o nosso melhoramento. De tudo podemos tirar uma lição que nos leva a sermos mais livres e felizes. Inspira-nos, Jesus, a paciência, porque todo sofrimento há de passar, toda dor há de passar, no tempo de Deus, pois só Deus sabe a duração das nossas provas, porque Ele sabe o que é necessário para nós. Jesus amigo, Tu és o médico das almas, por isso nesse momento começamos a orar por todos esses que foram citados, que tiveram seus nomes digitados. Cada um de nós busca agora aplicar o magnetismo mais forte que há, que é uma prece por estes que desejamos ver a melhora. Jesus amigo, ampara todos os que sofrem. Ampara, ó Jesus, a todos que passam pela prova da dor física.
Nós te pedimos, ó Jesus, que se for da vontade divina, que transformes essa nossa oração em um bálsamo e cura, Jesus, a cada um dos citados. Alivia-o das dores que passam, se Deus assim o permitir. Aquece-lhes a alma, Jesus, para que não se entreguem ao desespero, ao medo, para que não se distancie de Deus. Abençoa, Jesus, os entristecidos, os doentes da alma. Dá-lhes força, Jesus, para que não se deixem dominar pelo desespero, pelo medo. Mostra-lhe, Jesus, que há um Deus bom, um Deus justo, que ama todos nós. Desperta no íntimo de cada deprimido, de cada pessoa tomada pelo pânico, cada pessoa que está ansiosa, entristecida. Desperta em seu íntimo a fé, que busquem olhar para Deus, que peçam perdão por suas faltas, que peçam forças para tomar novas decisões. Oramos por todos os que nos pedem prece. Tu conheces a cada um, Jesus. A cada um. Leva esta nossa prece, dando-lhes ânimo, coragem. Pedimos pelas famílias, por todas as famílias que oram conosco, por todas as famílias que foram citadas. Abençoa, Jesus, as famílias que passam pela prova de ter um parente adoentado do corpo, da alma, as famílias que estão enlutadas. Fortalece, Jesus, a todos esses que estão em prova. Abençoa os nossos lares, que a Tua presença se faça, Jesus, em nossas casas, através do diálogo, do perdão, da indulgência. Que sejamos mais pacientes, que compreendamos que cada um de nós tem seu tempo, o seu momento. Pedimos por todos que estão nos hospitais, todos que estão trabalhando no enfrentamento da Covid, todos que estão auxiliando nas várias doenças que precisam de cuidados. Abençoa, Jesus, a todos que estão retornando ao trabalho. Desperta em nós a consciência de que somos responsáveis pela nossa saúde, mas pela saúde dos nossos próximos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Abençoa, Jesus, aos grupos, às pessoas que se dedicam a cuidar dos menos favorecidos. Pedimos pelas autoridades deste país, pelas autoridades do mundo. Ó Jesus, a nossa sociedade adoeceu, porque teus ensinamentos estão distantes de nós. E sem os ensinamentos do amor, da caridade, a sociedade tende à violência.
Abençoa, Jesus, a toda a humanidade que precisa de Ti. Nesse momento, nós nos unimos a Ti, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos protetores, aos nossos espíritos familiares que estão aqui conosco fazendo esta prece, e num só pensamento, dirigimos nosso olhar ao Pai, dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, obrigado por mais uma semana que termina. Obrigado pelas oportunidades que Tu nos concedeste, Pai. Aqui estamos mais uma vez, porque é infinita a Tua misericórdia. Perdoa as nossas faltas, Pai. São imensas, nós sabemos. Perdoa as nossas fraquezas. Estamos sempre a cair. Prometemos não errar. E novamente, por orgulho, por egoísmo, erramos, nos entristecemos. Perdoa-nos, Pai. Dai-nos mais uma oportunidade. Perdoa-nos. Tende misericórdia de nós. Tende compaixão. Ampara-nos. Protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. É isso, meus amigos. Muito obrigado por mais esta noite aqui conosco. Mais essa oportunidade que vocês nos concedem de estarmos juntos. E é uma alegria com vocês. Então, agora nós temos encontro na segunda-feira, às 7h30. Teve um pessoal que chegou depois, mas a gente faz prece mesmo assim. Agora eu estava sentindo falta da Fátima Soares. Também. Estava sentindo sua falta, Fátima. Que Deus nos abençoe. Agora eu vou ficar aqui só para... eu já ia pedir corações e o pessoal colocou muitos corações. Eu nunca acerto a câmera aqui. Olha os corações. Gente, eu acabei de ver um coração que a Neide colocou. Ai, meu Deus, eu apertei um lugar errado. Não pode. Eu acabei de ver um coração que a Neide colocou. Acho que a Neide nunca tinha colocado um coraçãozinho aí. Reflexo, mas acho que agora dá pra Muito ver. obrigado pelos corações. Um abraço para todos vocês. Não esqueçam de compartilhar. Quem estiver em tratamento e durante a prece sentiu alguma coisa, quiser dar um retorno, também pode enviar. Participem segunda-feira, compartilhem, deem boa noite. Quando der boa noite, diga a cidade para a gente saber se a gente ainda não souber. A Flor vai colocar aí todo mundo agora. Valquíria, um abraço, Valquíria. Deixa eu ver quem mais. A Mara Gomes. Mara Gomes, será que foi a primeira vez? Eu não lembro. Cleonice. A Nayana já tá de casa, porque a Nayana a Nayana tá aqui na direto. prece do Instagram, durante a semana, às 18 horas, sempre prece do Instagram. Minha amiga Denise, que ficou de mandar um relato, não mandou. Tereza Neuma, que não participa mais dos grupos comigo, só quer saber de sonambulismo. A Kátia, um abraço. Kátia, se a prece foi linda, manda um doce. Outro doce. Meu amigo... Gente, falando nisso, o doce dela é maravilhoso. Darlene, eu acho que é a primeira vez. Darlene é a primeira vez, o pessoal nunca disse a primeira vez. Deixa eu ver aí. Vanuzi, um abraço. Flor não pode faltar, hein? Ninguém. Francisca Gessé, a Flor tá correndo. Deixa eu vou tentar acompanhando aqui. Eu já vi que o Paulo Frederico Montezuma tava aqui, ó. Paulo Frederico com a família. Eu queria mandar um abraço para a dona Eudira, gosto muito dela, fazia tempo que eu não mandava um abraço. Ela disse Mara Gomes disse a terceira, que é a terceira vez, Coisa boa, Mara. A Mara eu acho que é de Minas, eu não me lembro se ela é de Minas Gerais, tem uma pessoa de Minas que eu vi. A Valquíria. Socorro, coração grato demais. Obrigada, Felipe. Olha aí, olha o Paulo Frederico Montezuma, e o pessoal agora manda corações azuis.
Adotaram meus coraçõezinhos azuis. Não pude assistir o estudo. Boa noite, pessoal. O Reginaldo de Recife, ele tá sempre... Hoje eu senti falta das meninas, hein, Reginaldo? Mas é isso, na segunda, na quarta... Fernando, que fez aniversário um dia desse, não foi? Quarta-feira. Aniversário do meu amigo Fernando. Foi quarta? Acho que... Silvio, depois... Foi ontem. Antes de ontem. Não, Boa não noite. tô lembrando O Silvio agora. tem que dizer como foi a live lá, se já teve. Deixa eu ver, a Auricélia tá dando boa noite. João Batista tá dando boa noite. Coisa boa, deixa eu ver mais aqui. Ó, não, a Darlene está sempre aqui, ó, é do Renascendo com Jesus. Desculpa, Darlene, é porque eu acho que eu não tinha visto você. Não, acho que eu já tinha visto. Eu lembro da foto do perfil dela. É que eu não tinha visto você participando, assim, eu falando, mas que bom. Rejane, que esteve conosco, Doraci está dando paz e bem. Só agradecimento, socorro, é isso, gente. Estamos Foi muito ontem, felizes. Fernando, Foi ontem, eu não disse? Desculpa, Fernando, minha Eu cabeça. sabia. Joana Dark Sanches, boa noite. Joana Dark Sanches, eu não me lembro, eu acho que é a primeira vez. Gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe. E até a próxima. Segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira e no sábado. Flor, os nossos comerciais. Boa noite, Compartilhem gente. quem não Deus compartilhou. abençoe.